Glória a Deus, mais uma vez. Saúdo o irmão, a irmã na bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, que é para falar sobre o assunto que não se cala, né? Que são os altares. E espero que o irmão, que a irmã esteja bem. Então hoje vamos abordar sobre o altar como tema principal. E no subtema vamos falar agora não mais das alianças, dos altares, das hereditariedades. Vamos abordar mais sobre o coração e também vamos aprofundar mais acerca de alguns impedimentos que nós temos vivido ao longo da jornada na vida e são provenientes de algumas faculdades do nosso coração que não foram bem usadas de acordo com a justiça de Deus. Antes de tudo, eu agradeço ao Senhor por mais uma vez conceder-me a oportunidade de estar aqui a dispensar os seus mistérios para o irmão, para a irmã, que o Senhor possa me ungir, a fim de que eu venha falar conforme a sua vontade, a fim de que eu venha entregar a sua mensagem de acordo com aquilo que Ele colocou no meu coração. Então, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, irmão que está aí do outro lado, a irmã também. Então, como disse, hoje vamos abordar sobre o coração dos homens, ou melhor, o coração nesse caso. E falando um pouco do coração, eu queria que o irmão, a irmã atentasse mais para aquilo que vou estar dizendo aqui. Então, a base para o que nós estamos a partilhar hoje está na passagem que se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 5, versículo 23 a 26, que diz assim: Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza, afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Essas são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, falando um bocado sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui em São Mateus, no seu capítulo 5, versículo 23 ao 26, vemos aqui que o Senhor está a dar uma ilustração de forma simbólica ou parabólica para nos fazer entender o que realmente acontece nas regiões celestiais. O Senhor deixou bem claro que se nós estivermos a levar a nossa oferta diante do Senhor, antes mesmo de que nós possamos entregar a oferta, nós temos que voltar e nos reconciliar com o nosso adversário. Porque duas coisas acontecem. A primeira coisa é que o Senhor não pode receber a nossa oferta antes de nós poder reconciliarmos com nossos adversários. Nós temos primeiramente que ter a consciência e depois irmos até o adversário e fazer a reconciliação. Só depois é que nós vamos ofertar. Então, quando falamos do princípio da oferta, aqui é uma ilustração que o Senhor colocou que antes de nós termos acesso ao Senhor, primeiramente nós temos que nos desfazer do problema que nós temos com o irmão. Se nós tivermos um problema com o irmão, que nós vamos até o Senhor, nós primeiramente precisamos voltar e resolver os problemas e depois avançar aquilo que está escrito aqui na palavra do Senhor. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Ou seja, o acesso ao Senhor nos é privado quando nós temos um problema com alguém.
É o que a Escritura Sagrada aqui nos ensina. Agora, fala mais da estrutura que o Senhor Jesus Cristo fala aqui. Entre em acordo depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Então, qual é o tribunal que aqui o Senhor se refere? De que tribunal que o Senhor falou nos dias em que na qual ele estava entre os homens? Então, se nós analisarmos bem, o tribunal que aqui o Senhor referiu não tem nada a ver com as cortes ou tribunais em termos humanos, em termos mundanos, não. São os tribunais que existem nas dimensões espirituais, os tribunais superiores e inferiores. Então, indo mais além na Escritura Sagrada para trazer a evidência daquilo que eu afirmo, que o tribunal que o Senhor aqui menciona não tem nada a ver com os tribunais físicos dos reinos da terra, né? Então, a Bíblia nos ensina no livro de São João, 1 São João, no capítulo 2, versículo 1, ele menciona o Senhor Jesus Cristo como advogado. Filhinhos, escrevo-vos isso para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Ou seja, vemos aqui que nós temos um advogado para com o Pai. Quem é este advogado? É o Senhor Jesus Cristo. E depois vemos que no livro de Isaías, o profeta Isaías fala no seu capítulo 33, versículo 22, e também São Tiago escreve no capítulo 4, verso 12, sobre Deus, o Pai, como justo juiz e legislador. Ou seja, temos um advogado e um juiz. E também temos, como escrito no livro de Apocalipse 12, no capítulo 12, no versículo 10, Satanás como acusador. Satanás como aquele que nos acusa. E temos aqueles que são os que na qual são acusados, que somos nós. Nesse caso, o réu, se não me engano, não tem muito domínio sobre a legislação. Então vemos que a Escritura Sagrada não nos esconde a evidência clara de que nas dimensões invisíveis existem tribunais onde o Senhor Jesus é o nosso advogado, onde Deus é aquele que legisla, ou seja, é o instituidor das leis e também o juiz supremo de todos os tribunais. E temos Satanás, aquele que conhece as leis e vai até Deus nos acusar. Vai até Deus trazer ao Criador a evidência daquilo que ele escreveu. Por isso é que ele nos tenta de modo a falhar os princípios bíblicos, depois nos acusa com base naquilo que Deus estabeleceu para depois nos enredar em prisões, ou melhor, prender. Então, quero deixar bem claro, irmãos, essa é a primeira parte que eu estou aqui a falar sobre os tribunais invisíveis. Qualquer crime, que nesse caso é pecado ou um erro, que não for tratado, esses tribunais podem privar o favor de Deus a qualquer pessoa, não importa cargo eclesiástico. É o que o Senhor Jesus Cristo disse: entra em acordo depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. O adversário nesse caso pode vir a ser um espírito de acusação, Satanás, e também pode ser o teu próximo. Porque na parte A, o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro: sendo assim, se trouxeres a tua oferta ao altar, entregares e lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, ou seja, o nosso irmão que tem algo contra nós, ou seja, alguma coisa que nós tenhamos feito de mal, seja por palavras, por ações, por pensamentos ou sentimentos. Vamos explorar mais a causa dos sentimentos mais abaixo. Então, qualquer coisa que nós tenhamos feito com o nosso próximo, nosso irmão, coloca o nosso irmão como nosso quê? Como nosso adversário. Porque na parte B o Senhor está a entrar dizendo: entra em acordo depressa com o teu adversário. Acima já vemos quem é o adversário. O adversário pode ser um pai, pode ser uma mãe. O adversário pode ser o irmão, como também a Escritura Sagrada nos traz aqui a evidência. O adversário pode ser qualquer pessoa de estrutura física. Mas isso inclui, mas não se limita somente a pessoas de carne e sangue. O adversário também pode ser um espírito, porque Satanás, de tempos em tempos, dia e noite, segundo Apocalipse 12:10, ele nos acusa. Ele é o adversário do povo de Deus, como descrito no livro de Apocalipse. Então vemos ali: entra depressa em acordo, ou seja, o acordo, quando Satanás vai até Deus, ele acusa. Então, o que é que nós temos que fazer para evitar com que ele venha nos acusar? Nós temos que nos precaver. Se há uma dicotomia, ou seja, se há um deslize no nosso pensamento, se há um deslize emocional, se há um deslize verbal ou se há um deslize físico, ao que se refere às obras. Então é isso que nós temos que analisar.
Porque ele diz assim: entra em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, que é Deus. Então, o espírito do nosso irmão pode elevar-se aos teus tribunais superiores ou inferiores. Para quê? Para queixar. Essa é uma causa que não vou abrir muito aqui a fundo, porque o ponto principal não é chegar nessa mesma esclarecimento, nesse mesmo esclarecimento ou explanação. É só simplesmente trazer aqui a manifestação daquilo que acontece nas dimensões invisíveis da realidade. Então, podemos ver que, para que não aconteça que o adversário te entrega ao juiz, o juiz te entrega ao carcereiro e te joga na cadeia, ou seja, para que não aconteça que o adversário, que nessa dada altura pode vir a ser o nosso irmão, ou também pode vir a ser o próprio príncipe das trevas, não nos entrega ao Senhor por intermédio do quê? Por intermédio do problema que nós temos. O problema é esse que tem que ser resolvido muito antes de este mesmo caso chegar aos tribunais e, como consequência, nós fomos colocados na cadeia. Porque a Escritura Sagrada afirma, com toda certeza afirma, que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, quando falamos de pagar o último centavo, pela revelação, São Paulo escreve que a cédula que nos é contrária, ele a cravou na cruz, tendo morrido por nós. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo já pagou a moeda. O que nós temos que fazer, simplesmente, é reconhecer, caso nós tenhamos falhado, ou caso alguém tenha falhado conosco, é pedir perdão e aceitar o perdão. Só depois é que nós vamos ser absolvidos. Por quê? Quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós temos que primeiro lembrar, como está escrito, e te lembrares de que o teu irmão tinha alguma coisa contigo. Lembra que você pediu, ou seja, que você falhou, e reconheça e peça perdão. Se porventura o teu irmão é que falhou contigo, não importa que tipo de falha que ele tenha cometido. Se ele te pediu perdão e você privou a misericórdia nele, lembra-te que o fato de você privar a misericórdia, isso te coloca na posição de ir até o tribunal, porque está escrito no livro de São Tiago, ele deixa bem claro: o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Então, para que Deus possa receber a tua oferta e alcançares o favor do Criador, é necessário primeiramente que você se reconcilie com teu próximo, com teu irmão, com teu pai, com tua enteada, com teu padrasto, com a tua madrasta, com teu amigo. Se reconcilia com teu professor, com teu ex-parceiro que se calhar te prometeu em casamento, depois não cumpriu aquilo que ele prometeu. Se reconcilie com qualquer pessoa que tenha te ferido, com a tua mãe, porque se você privar a misericórdia para aquela pessoa e ir diante de Deus para orar, você não pode esperar o favor do Senhor, porque está escrito: aqueles que privarem a misericórdia, o juízo será sem misericórdia para com eles. E também a oração do Pai Nosso nos faz menção de perdoar os nossos pecados, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Quando nós privamos a misericórdia e estamos aí pedir a Deus misericórdia, Deus não tem como usar de misericórdia para conosco. Por causa de quê? Porque a falta de nós não termos misericórdia com o próximo bloqueia o acesso a Deus. Bloqueia o acesso. Por isso é que a pessoa foi para oferecer a oferta. E o Senhor Jesus Cristo disse: volta e te reconcilie com teu irmão. Só depois é que podes apresentar. Porque enquanto você privar a misericórdia, guardar remorso, rancor, enquanto você não reconhecer que falhou e ir diante do teu irmão pedir perdão, você terá um bloqueio. Você não terá o livre acesso ao favor do Senhor. Então, esses tribunais têm essa característica. A primeira característica que está na parte A acima, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. Ou seja, a primeira coisa é o bloqueio de você chegar a Deus e ter acesso. A segunda coisa é a seguinte: entre em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz
e o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Ou seja, primeiro você é privado do favor de Deus e segundo você é colocado nas prisões espirituais. Muitos filhos de Deus, porque nós estamos a abordar sobre as maldições hereditárias que têm sido uma base sustentável para Satanás perpetuar os seus ataques na vida de muitos servos de Deus. E nós já falamos que esses mesmos altares têm o aspecto interno, que é aquilo que nós herdamos, e aspecto externo, que é aquilo que nós atraímos. E como evidência disso, estudamos um pouco da vida do rei Ezequias, que foi um rei bom e que teve um filho perverso, o Manassés nesse caso. Então vemos que Manassés não tinha texturas mentais negativas provenientes do seu pai, ou seja, não tinha um caráter herdado do seu pai pervertidamente. Não, o seu pai foi fiel a Deus. Se é caso de hereditariedade, ele não herdou uma coisa má, porque o seu pai foi um dos melhores reis de Israel. Mas ele atraiu espíritos de idolatria e esses espíritos afetaram-lhe. Então vemos que há pessoas que nasceram numa família consagrada ao Senhor, mas através das aventuras da vida acabam por atrair espíritos. Então essa é a primeira parte que nós abordamos. Então a segunda parte desta mesma campanha, o objetivo de livramento, é falar sobre o coração, é falar sobre os bloqueios que nós estamos a passar, que não tem nada a ver com aquilo que nós atraímos ou com aquilo que nós recebemos, mas tem a ver com os sentimentos, os pensamentos, as palavras e as ações que nós temos ligeiramente liberado e pensado que não, tudo está bom. Então, isso é que tem confundido muito de nós e às vezes nós não sabemos o que está por detrás de tudo isso. Porque enquanto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu agredir alguém verbalmente e depois a pessoa não tem um coração assim tão duro e no dia seguinte ele levar aquilo na desportiva e começamos a falar, não queira dizer pelo facto da pessoa não ligar pelo que eu fiz, seja uma ação, seja uma palavra, seja um sentimento, que já disse que vamos explicar mais sobre isso, ou seja um pensamento, porque pensamento também nos prende, né? Já falamos em outras alturas o que o Senhor Jesus Cristo ensinou no São Mateus 5, 28, que através da cobiça nós podemos nos associar, nós podemos nos acasalar com alguém, podemos fazer um corpo com alguém, podemos pecar contra alguém. Então é mais ou menos isso, avançando. Então, quando eu ter feito aquilo de falhar com a pessoa e eu pensar que não, por a pessoa levar na desportiva, então está tudo simples assim, passou. Não, nós temos que entender, nada passa despercebido diante desses tribunais, nada passa sem que seja interceptado, todo pensamento, toda palavra, toda ação, toda carga descarregada pelas emoções ou sentimentos são captadas por esses tribunais invisíveis. E a Bíblia Sagrada nos ensina tudo que o homem semear, isso colherá. São Paulo escreve isso no livro de Gálatas 6, do 6 a 7 em diante. Então, se o homem plantar na carne, vai colher corrupção, vai colher problemas, tribulações, mas se o homem plantar no Espírito, vai colher coisas espirituais, virtudes espirituais, como está escrito, vai colher a vida eterna, ou melhor, a vida nesse caso. Então, se nós não afastarmos aquilo que nós fizemos, pode até passar anos e anos. Eu posso até ter falhado com meu amigo quando eu tinha 11 anos, mas se eu não ia até ele pedir perdão sincero, esse mesmo pecado ainda estará lá. Eu aprendi um certo tempo atrás com o Senhor Jesus, por intermédio do seu Espírito, que inclusive há uma evidência bíblica, né, daquilo que eu aprendi no livro de Hebreus, que todo pecado que não é confessado não pode ser expiado. Porque se assim fosse, Deus salvaria todo mundo, sem necessariamente os homens se arrependerem. Todo pecado que você não confessa e deixa, você não será alvo da misericórdia de Deus. O sábio Salomão escreve no livro de Provérbios 28, 13, que se eu encobrir as minhas transgressões, eu não irei prosperar, mas se eu confessar e deixar, eu alcanço misericórdia. Ou seja, quando nós encobrimos o nosso pecado, às vezes é por falta de conhecimento. Eu falei com meu amigo desde os meus 11 anos e eu não vejo isso relevante. Levo isso na desportiva. Então, esse está na categoria de um pecado encoberto.
um pecado que não foi expiado, que não foi limpo, que não foi tratado. Então, quando eu me arrepender do mesmo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar, e assim eu alcançarei a misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Muitos podem dizer, mas irmão Otiniel, mas quando nós nos arrependemos, está escrito no segundo livro de Coríntios 5:17, se alguém tem Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, está escrito na verdade. Mas se nós analisarmos a Escritura Sagrada, também vamos aprender que quando Zaqueu se converte, lembram que Zaqueu havia defraudado muitas pessoas. E quando ele se converte, ele deixou bem claro, se uma pessoa fez mal, eu vou restituir. Quer dizer, Zaqueu nos faz entender, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina no livro de Ezequiel, Zaqueu nos faz entender que quando nós falharmos com alguém, existe um pecado contra Deus, existe um pecado contra o próximo. O que nós estamos a lidar aqui já não é mais pecado contra Deus, porque o pecado contra Deus já lidamos. O pecado dos ancestrais, nossos pais pecaram contra Deus e nós carregamos a culpa dos seus pecados. Agora, estamos a tratar mais o pecado contra o próximo. E tudo bem que na primeira fase houve o pecado contra o próximo, mas nos focamos mais no pecado contra Deus. Hoje tem pecado contra Deus também, mas estamos a nos focar mais nas mágoas, ressentimento contra os próximos. Então, se nós analisarmos, a Escritura Sagrada nos ensina uma grande verdade, que podemos encontrar isso no livro do profeta Ezequiel. Ele diz assim, também Ezequiel 33, no capítulo 14 a seguir, também quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio, Deus nesse caso, por intermédio do profeta, dizer a um pecador, em verdade morrerás, mas ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém, entre aspas, próximo, por empréstimos concedido, se devolver o que roubou, está nesse caso furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, a Bíblia Sagrada continua dizendo, é certo que viverá e não morrerá. Então, isso é que nós temos que entender. Porque muitos vão dizer, mas eu já estou em Cristo, nova criatura, eu sou, as coisas velhas passaram. Sim, Zaqueu, quando creu no Senhor Jesus Cristo, ele também reconheceu, como está escrito no livro de São Lucas, no capítulo 19, ele também reconheceu se alguma pessoa ele defraudou, ele tinha que devolver, ele tinha que restituir. É isso que a Escritura Sagrada nos ensina. Não é o problema de dizermos que não, eu sou uma nova criatura. Então, é mais ou menos isso que nós podemos ver aqui. Avançando mais, vamos ver que o que nós fazemos contra o próximo, sejam pensamentos, palavras e ações, quando nós falhamos, ou quando eles falham, automaticamente nós, ou mesmo ele ou eles, constituem-se num adversário. Por exemplo, Zaqueu recebeu a misericórdia do Senhor porque por receber o Senhor pela fé. Mas imagina as pessoas que ele defraudou. Imagina as pessoas que ele roubou. Imagina as pessoas que ele fez mal. Era necessário primeiramente ele fazer que? Se consertar com aquelas pessoas que ele falhou, para depois receber o favor do Senhor. Porque se nós analisarmos no livro de Lucas, está assim, todos em meio à multidão que presenciavam o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus, eis a metade dos meus bens, Senhor, que eu estou dando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, o Senhor Jesus Cristo declarou, hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Então vemos aqui no livro de São Lucas, no capítulo 19, 8 a 9, que quando Zaqueu
decidiu restituir o que roubou, o Senhor testificou da sua salvação. Então não tem como nós termos a salvação sem primeiramente restituir o que nós roubamos. Então, avançando mais, então é isso, amados. Afetar alguém emocionalmente, mentalmente, fisicamente, é colocar-se numa posição espiritual de desvantagem muito séria. Ferir alguém, mesmo uma criança que cometeu qualquer coisa que seja, porque muitas das vezes nós temos aquele costume, quando a criança comete, nós começamos a falar palavras, às vezes agredimos a criança fisicamente. Só que se nós analisarmos, muitas pessoas dizem que, segundo o que nós vemos, o sábio Salomão escreve que não podemos remover a vara dos nossos filhos, nesse caso, né? Dos nossos meninos, para que eles não se desviam. Só que nós temos que entender a estrutura que nos foi dada, não é a estrutura dos profetas, dos reis, nem dos sábios, mas a estrutura que nos foi dada é a estrutura do Evangelho e a estrutura dos apóstolos. É o ensinamento dos apóstolos, não refutando o ensinamento dos profetas. Por exemplo, quando, a uma dada altura, o profeta Elias recebeu visita de alguns soldados, porque Acabe o chamava, ele diz assim: se eu sou profeta de Deus, que caia fogo. E assim o fogo caía e consumia. Então, uma outra altura, São Tiago, irmão de São João, foram até uma certa cidade da Samaria, mas estavam a complicar-lhes. E eles também pediram ao Senhor que pedissem com que o fogo caísse do céu para consumir as pessoas que estavam a resistir à sua passagem de uma cidade para outra. O Senhor Jesus repreendeu dizendo que eles não sabiam de que tipo de espírito eles eram. Não que o espírito que estava sobre o profeta Elias fosse outro espírito, mas no Evangelho, a Escritura Sagrada começa a nos ensinar que não podemos ferir fisicamente, mentalmente, nem tampouco emocionalmente. Vamos explorar mais isso. Se nós analisarmos o livro do mesmo São Mateus, capítulo 5, versículo 22, no capítulo 5, 22, tem lá a parte que diz sobre o raca. Então, se nós analisarmos aqui, vamos ver, está escrito assim: E eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão está sujeito a juízo. Ou seja, quem se irá, quem tiver raiva do seu irmão, está sujeito ao juízo. De que juízo se trata aqui? Não é um juízo dos tribunais físicos, é o juízo do tribunal que já falamos alguns minutos atrás, os tribunais invisíveis. Indo mais além, parte B disso. Também qualquer que disser a seu irmão raca, em outros termos significa cabeça vazia, burro, coisa do tipo. A Bíblia diz: quem dizer ao seu irmão raca, será levado ao tribunal. Qual tribunal? É o mesmo tribunal que já foi dito acima. Aquele que dizer ao seu irmão, raca, cabeça vazia, será levado ao tribunal invisível. Então vemos, aqui estamos a lidar com a estrutura da fala. Aquele que fala contra o seu irmão, automaticamente, aquele que usa de palavras para falar contra o seu irmão, será levado ao tribunal. Ou seja, estamos a ver que as palavras podem condenar e podem absolver, porque está escrito na mesma palavra de Deus, no livro de Mateus, no seu capítulo 12, se eu não me engano, no versículo 20, ele diz que pelas nossas palavras seremos condenados e pelas nossas palavras seremos absolvidos. Então, olha aqui está a dizer, se nós dissermos cabeça vazia, raca, seremos levados ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno, às aflições, nesse caso. E também gera condenação, porque por nossas palavras seremos condenados e por elas podemos ser absolvidas. Então, vemos aqui que as palavras mal ordenadas constituem-se em quê? Em legalidade para nós sermos levados nos tribunais. Imagina, você uma criança cometeu e você começa a lhe chamar fulano, ciclano, betano, não falando aqui palavras torpes, né?
mas o irmão já entende até que visão o irmão Deus está querendo chegar. Isso aqui está a dizer, tipo, aqui, raca, cabeça vazia. Seu burro, você não ouve. Então a Bíblia está a dizer que essa estrutura de palavra nos leva nos tribunais, porque aquela criança acaba por se constituir nosso adversário. E o espírito dessa criança vai fazer denúncia contra nós. É a Bíblia que está aqui a trazer isso. Então, se nós avançarmos mais além, vamos ver que o sentimento da ira contra uma pessoa, por exemplo, eu estou aqui a gravar para os irmãos e a minha irmã está no outro lado assistindo a novela. Então, se o meu barulho a importunar e ela ficar irada contra mim, a Bíblia deixa bem claro no livro de Provérbios 26, versículo 2, que a maldição sem causa não encontra repouso. Então, se ela está chateada pelo barulho que eu estou a fazer aqui, e através da ira, eu não vou me constituir como adversário, porque diante dos tribunais invisíveis, eu não estou pecando contra ela. Agora, a ira que ela está a ter vai fazer com que ela, se não se afastar disso, porque vamos também falar disso, que não se deixe o sol se pôr sobre a tua ira, como escrito no livro de Efésios 4. Se ela permanecer assim, o problema vai cair sobre a cabeça dela, não sobre mim, porque eu não estou a fazer algo que me constitui iniquidade, não. Mas ela sim, por intermédio da ira, está se colocando num terreno de desvantagem. Ou mesmo quando alguém visita alguém e ele se assenta, não quer pedir alguma coisa para comer ou para beber. E ele espera que a pessoa na qual ele foi visitar faça uma oferta. E a pessoa não está a fazer. E ele acaba por se irar. Então a pessoa que é a pessoa que recebeu a visita, às vezes não sabe. E a pessoa que a visita está ali todo irado. Não está me atendendo, não está me dando. Então isso não vai fazer com que, por causa da sua ira, a pessoa que recebeu como visita se torna adversário e enfrenta problemas espirituais. Não. Mas se nós pegarmos uma criança, tudo bem que cometeu, e a Bíblia nos ensina que quantas vezes pecará o meu irmão, eu tenho que perdoar. A Bíblia diz 70 vezes 7, 490 vezes. Então, mesmo que nosso irmão não venha pedir perdão a nós, mas nós temos que ter o coração da misericórdia, mesmo que nossos filhos, qualquer pessoa que seja. Então, esse costume que nós temos de pegar a estrutura do Provérbios para espancar a criança, ofender, maltratar, depois pensar que está tudo calmo, isso é que tem criado bloqueio nas dimensões invisíveis da realidade. Muita gente padece e não sabe. Se você tem feito isso, chama a criança, ora a Deus diante da criança, se puder, qualquer que seja, e peça perdão e não volte a fazer isso, porque estas palavras, este sentimento, como mais além, a Escritura Sagrada nos faz menção não somente de palavras, mas também nos faz menção de pensamento, né? Pensamentos, vamos já ver no caso que o Senhor Jesus Cristo ensina no São Mateus 5, 28, né? Que ele diz assim: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção, com pensamento, com desejo impuro em seu coração, já cometeu adultério. Então nós também temos que vigiar muito no que nós pensamos. Nós temos que vigiar muito na estrutura mental, porque aí também nós podemos fantasiar-nos em um estado erótico com alguém, porque ninguém vai se imaginar eroticamente com alguém nas emoções, nos desejos. Não. A mente é que tem a ferramenta ideal para a imaginação. E é aí onde nós temos que vigiar, porque muitos criam fantasias eróticas nas suas mentes e acabam por constituir-se em transgressores, principalmente quando as mulheres andam, ou os homens andam expondo a nudez, olhando um homem, uma mulher e captando aquela imagem para fantasiar na mente. Nós os dois estaremos indo para as cadeias espirituais, para as prisões espirituais, como São Paulo diz, quem se faz um com uma meretriz, automaticamente quem se une com uma meretriz faz-se um com ela. Então isso acaba por nos prender nas cadeias espirituais.
isso acaba por nos afetar. Agora, se é uma menina, um rapaz, está todo modesto e cheio de pudor, e uma pessoa de mente corrupta começa a criar ideias negativas na mente, este pensamento não afetará a pessoa que está com pudor e decência, porque já foi dito, maldição sem causa não encontra repouso. Se a pessoa cobriu-se bem e a pessoa é prevaricado mental, o problema dele vai cair sobre a sua própria cabeça. E a pessoa do outro lado fica lesado. Muitos jovens estão em casamentos espirituais devido a isso. Apertam a camisa, desbotam os botões acima, começam a manifestar espírito de sensualidade e começam a gerar casamentos que começam a gerar impotência, começa a gerar problema de namorar, que namorar ali começa a sentir aquele espírito que lhe faz falar que eu não vou casar. Esse problema dos homens falar eu não vou casar, é espírito de prostituição que está por detrás disso. Não é normal. Deus, quando criou o homem, ele configurou com o quê? Para que ele esteja com alguém. Está escrito, não é bom que o homem esteja só. Mas como é que o homem de repente começa a falar eu quero ficar só, eu não vou casar? É espírito de prostituição que está por detrás disso. Mas esse não é um fórum necessário para aprofundar sobre essa realidade. Avançando, vamos falar mais sobre aquilo que são as estruturas. Vemos ali que quando nós dizemos idiota, raca, quando nós nos iramos, quando nós fazemos qualquer ação, isso vai afetar nos tribunais. E muitas pessoas estão com problemas por causa de quê? Por causa desses mesmos hábitos de falar, de pensar, de agir, de descarregar sentimentos negativos. Então, se nós analisarmos, muitos problemas que nós passamos de privação, de falta do reconhecimento do Senhor, como podemos ver aqui, a Escritura Sagrada nos ensina, muitos problemas que nós passamos é por causa do bloqueio. O bloqueio é que faz com que o Senhor não nos conheça. O pecado em si é que nos afeta. A mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. A nossa iniquidade que é um bloqueio entre nós e Deus. Às vezes com conhecimento ou sem conhecimento, mas a Bíblia Sagrada diz no livro de São Lucas 12, 47, 48, que pecado com consciência ou sem consciência é válido. Avançando mais, então vamos ver aqui que quando falamos sobre os sentimentos, vamos aprofundar mais, porque é a parte onde o Senhor foi tocando mais. Então, quando nós falamos sobre sentimentos, avançando aqui, a Escritura Sagrada diz assim, no livro de São João, capítulo 1 de João, capítulo 2, 9 a 11. Aquela pessoa que diz está na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sob trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. No 1 de João 3, 14 a 15, diz assim: nós sabemos que já passamos da vida, ou melhor, da morte para a vida, quando amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida, ou melhor, nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, se nós analisarmos ali, uma coisa que eu vou explicar aqui aos irmãos, peço que os irmãos fiquem atentos. Quando São João fala assim, no 1 de São João 3, 14, 15, que diz assim: toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, é assassino. Então eu vou explicar aos irmãos diligentemente o porquê que São João traz essa revelação. Primeiro vamos falar sobre os corpos espirituais e corpos terrenos. São Paulo diz assim no 1 de Coríntios 15, do 40 a 41. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o resplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o resplendor do sol e outro a lua, e outro ainda o fulgor das estrelas.
e as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Então, São Paulo nos faz entender que existem corpos celestes e corpos terrestres. Então, se nós analisarmos, a nossa estrutura física é constituída por camadas, subcamadas, entre outras coisas mais. A nossa estrutura emocional, a nossa alma, é constituída por consciência, inconsciência, subconsciência. A nossa estrutura espiritual também é constituída por diferentes camadas de realidade. Então, se nós explorarmos mais a nossa estrutura espiritual, vamos ver o ser humano, por natureza, na estrutura espiritual, tem diversas realidades. Por exemplo, há aquele caso que nós dizemos assim: ele está aqui, mas o seu espírito está preso nas águas. Mas como é que ele está aqui, está a andar, está livre, mas na dimensão espiritual está preso na água? Na dimensão espiritual está figurando no inferno. Como é que São Paulo está a dizer que nós estamos escondidos em Deus com Cristo, ao povo de Colossenses, no seu capítulo 3, se nós estamos na terra? Então, nosso espírito tem diferentes camadas de realidades. Quando nós começamos a descarregar o amor de Deus, nós atraímos o amor pela lei da atração. Nós acabamos por atrair o amor. Então, existe em todas as realidades, seja luz e treva, existem os nossos semelhantes que estão desenvolvidos em cada escala. Uma na escala do amor, outra na escala da misericórdia, outra na escala da bondade, na escala da justiça, na escala da paz. E também tem texturas ou características nossas que estão também patronizadas em outras realidades das trevas. Na escala do ódio, na escala do rancor, do ressentimento. Há uma coisa que nós às vezes ouvimos, que quando a pessoa carrega mágoa no coração, essa mágoa, em termos espirituais, vai colocá-lo numa prisão. E nessa mesma prisão, ele pode ser afetado. Ou seja, o eu que está com a mágoa pode ser usado. Não que aquele eu não seja nós, é parte de nós. Por isso é que eu não dizer que não, ele está preso no sítio X. Lhe prenderam numa boneca, lhe colocaram num pau. Então, aquela boneca, através de uma faculdade anormal do nosso nós espiritual, foi pegado. Não, esse é o Otineu, olha como está vivendo em pecado, vou lhe prender aqui. Então, eu estou aqui a curtir, a trabalhar, se calhar numa boa empresa, mas em dimensões espirituais eu estou preso. Então, esse mesmo nós que está preso pode ser iniciado na feitiçaria inconsciente. Por exemplo, há pessoa que sonha que um tio, uma tia está vindo lhe atacar. Às vezes, o tio está sem consciência disso, porque a camada da subconsciência, onde essas coisas operam, como a nossa camada da subconsciência tem capacidade de se conectar com a inconsciência e consciência e trazer sonhos, eles às vezes tiram essa qualidade, essa capacidade para não darmos conta. Mas há quem se vê a comer no sonho, há quem se vê a voar, há quem se vê inclusive a ser usado sexualmente. Então, aquelas camadas do nosso nós que estão na categoria das trevas em diferentes níveis, seja na fornicação, no adultério espiritual, coisa do tipo, são elementos nossos que nós atraímos. Quando nós, a consciência, vive de acordo com aquelas realidades, nós vamos atrair esses nossos nós, esses nossos eus. E o inimigo vai fazer o quê? Vai usar deles para os seus ofícios. Então, quando nós temos qualquer sentimento, quando odiamos alguém, isso pode gerar sentimentos que também carregam aspectos relacionados à atração. O amor atrai o amor, caros irmãos, enquanto que o ódio atrai o ódio. Por exemplo, quando amamos uma pessoa, nossos pensamentos se conectam àquela pessoa, enviando uma energia mental. O mesmo acontece com o ódio. Pensamentos intensos, repetitivos, criam uma ligação com uma pessoa odiada, nesse caso, de ódio, direcionando energia para ela e reforçando essa conexão negativa. Esse sentimento, caros irmãos, não afetam apenas nós, nesse caso, mas também se conectam às pessoas que estão com emoções semelhantes, porque nós estamos a quê? Estamos a vagar na mesma realidade. Estamos a vagar, é tipo o amor, né? Quando nós estamos em amor, é um único amor, uma comunhão. Agora, quando eles também estão em sentimentos
negativo, eles também estão a vagar naquela semelhança de emoções negativas. Quem alimenta ódio ou ressentimento acaba inevitavelmente atraindo aqueles que vibram na mesma frequência emocional, mesmo sem perceber. Isso ocorre por quê? Porque em algum nível, todas as coisas do universo estão conectadas, irmãos. E as emoções atuam como ímã, que aproximam pessoas em situação semelhante. Quando São João diz assim, deixa eu ler de novo, toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabes que nenhum homicida é o assassino. Então, porque olha só, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz. Porque São João baseou-se no ensinamento do Mestre. Ele diz assim, esse é o mesmo São Mateus 5, no capítulo, deixa eu ver aqui, 21, diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Então, quando nós descarregamos ódio, sentimentos negativos com alguém, isso vai fazer com que nós possamos ser usados de acordo com a energia emocional ou mental para afetar aquela pessoa. Por isso é que você vê, estás com problema com alguém, aquela pessoa está vendo o teu sonho, ou você pode ir no sonho dela, porque isso vai fazer com que você atrai espíritos, e espíritos vão usar essa mesma descarga emocional ou mental para fazer mal àquela pessoa. E é aí onde a revelação chega e diz que aquele que odeia o seu irmão, como São João está aqui dizer, aquele que odeia o seu irmão não tem nele a vida, o amor. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. Ou seja, quando você odeia alguém, você já lhe matou. Há pessoas que morreram nessa textura. Há pessoas que dormiram, infelizmente não acordaram. Por causa de quê? Por causa das descargas emocionais e mentais. O Senhor Jesus Cristo disse, ou visto que foi dito, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Ou seja, quando nós temos emoções negativas, porque existem muitas emoções que estão a funcionar nesta mesma categoria, ressentimento, falta de perdão, falta de misericórdia. Todos esses sentimentos operam numa categoria, trevas. Então, quando nós estamos com esse sentimento, nós estamos a operar como o quê? Como trevas. E esse sentimento pode gerar o quê? Contaminação. E falamos na parte 1, na primeira fase, que toda contaminação gera o quê? Gera iniciação. Há cristãos que estão a operar como bruxo inconsciente, estão a fazer grandes façanhas para Satanás. Satanás não quer saber teu título, não é o que nós pensamos, não é o que nós falamos, é o que nós somos em essência. Se eu dizer que eu sou cristão, e eu pensar que sou cristão, mas eu aborreço o meu irmão, olha o que a Bíblia está a dizer. Ele está dizendo assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Ou seja, você diz que é cristão, mas não ama. O Espírito Santo entrou em nós para nos guiar em toda a verdade. Por que em toda a verdade, como diz São João? Porque a verdade liberta. Então, se nós sabemos que temos que amar, não amamos, a verdade não nos tratou nesse aspecto, automaticamente nós estamos num terreno de desvantagem. São João nos faz entender. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz. E quando se fala de amar o irmão, isso não é só irmão. O Senhor Jesus Cristo nos ensina também que nós temos que amar quem? Aquele que nos faz mal. Está a ver? Aquele que nos faz, diz assim, no seu 38 diz assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender, com um tapa na face direita oferece, ou seja, volta-lhe também a outra. Se alguém quiser processar-te, tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Depois vai dizer mais abaixo, ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Depois vai dizer assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que amar os nossos inimigos. Às vezes não é um inimigo, às vezes é uma pessoa que é muito chato, às vezes é enfim, é alguém
seja pai, mãe, qualquer que seja, é chato demais. Mas se nós fazermos uma análise em nós, encontrar ódio, irmãos, 1 de São João 2, 9 a 11, irmão, se está nessa categoria, está vagar em trevas, não tem vida, não tem amor ali, tem morte. Ele vai dizer, no entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Então é mais ou menos isso. Avançando, isso ocorre porque as pessoas não querem liberar perdão. Então, irmão, se nós estamos sintonizados com a escuridão, como São João diz, por causa do nosso sentimento ou emoção, isso atrairá outras pessoas ou situações alinhadas a essa mesma energia, de acordo com a lei da atração. Essas emoções negativas interagem com as energias de outros indivíduos, criando uma rede de influência mútua. Essa interação gera um ciclo de quê? De retroalimentação, intensificando o quê? Intensificando os sentimentos sombrios e suas consequências. Quando eu falo retroalimentação, os demônios pegam essas energias como texturas, como alimento para quê? Para dela se alimentarem. E eles usam isso para ganhar força, para operar na Terra. A pessoa que está a fortalecer uma legião de demônios. A pessoa que está a fortalecer um batalhão de demônios, porque a descarga emocional está a alimentar inúmeras forças das trevas. Eles estão a ter direito de operar. A pessoa que está a fortalecer mais... por isso é que os satanistas, seus irmãos entendem e já ouviram, sabem. Por isso é que os satanistas são obrigados a não ter sentimento. Porque enquanto mais eles estarem em trevas, em ódio, em rancor, maior será a eficácia dos espíritos para operar por intermédio deles e na terra. Eles serão um portal para os espíritos entrar na terra e operar, e também serão um portal para os espíritos matar sem piedade. Então, a pessoa está com esse sentimento, inconscientemente está a matar, e conscientemente está a permitir com que o demônio se alimente e venha atuar na terra e começam a causar situações e consequências na vida das pessoas. Quantas pessoas já perderam pessoas próximas por causa desse sentimento? Quantas pessoas já morreram e a pessoa que causou a morte é a pessoa que vive na mesma casa com ele? Mas além avançando. Então, no entanto, caros irmãos, quando alguém está no caminho da luz e da bondade, o mesmo princípio se aplica. Você atrai aqueles que compartilham essa energia positiva. Se seu foco está em servir a Deus e ao próximo com amor altruísta, você contribui para o quê? Para um reforço mútuo das energias boas, para os anjos da luz operarem na Terra. Isso não apenas afeta o ambiente ao seu redor, mas também fortalece sua conexão espiritual com os outros que estão neste mesmo propósito. É por isso que vemos o livro de Atos, a igreja era uma igreja abençoada porque tinha muito amor. O amor atraiu amor. Quem é amor? Deus é amor. Deus é amor. Então, esse outro nós é que vai fazer com que o amor atraia quem? Atraia Deus, e assim nós vamos avançando. Então, por outro lado, caros irmãos, se nós estivermos bem alinhados com a luz, as pessoas podem nos ver nos sonhos, e nesses sonhos as pessoas podem ser beneficiadas por nós. Quer dizer, nós nos tornamos um canal de bênção. Olha, a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus trabalha desde o princípio, né? Ou melhor, vemos lá isso. O Senhor Jesus Cristo é que fala disso. Assim como o Pai trabalha do princípio, eu também trabalho. Mas o Espírito desde o princípio está em movimento. Então, quando nós estamos bem com Deus, o nosso Espírito também fica em movimento. Deus começa a fazer com que nós comecemos a aparecer em sonhos. Por isso é que Satanás não gosta que o cristão fica com a luz, porque a luz lhe deixa chateado, porque a luz é que faz Deus entrar e operar, a luz é que bloqueia as trevas, porque quando a luz se manifesta, São João trouxe a revelação que as trevas não podem resistir, não podem compreender. Então ele quer apagar a luz que está em nós, para que Deus não venha repreender toda a treva que está à nossa volta. Uma luz onde tem bilhão de trevas, se a luz está mesmo a intensificar-se, as trevas não podem resistir. Então, é mais ou menos isso. Avançando mais para finalizar, a Bíblia diz que nós não temos o espírito de medo. Um problema também que o Filho de Deus tem é o medo. Os filhos de Deus vivem no medo. Mas se nós analisarmos, por quanto dessa forma conhecemos o amor de Deus, o amor
que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, é aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele, nesse caso. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe medo, não existe receio. Ou seja, falando mais do medo, não no sentido do sentimento do medo, né? Não do ódio, rancor, remorso, falta de perdão, que nós temos que nos esforçar para ultrapassar. Falando mais do outro sentimento que também está nessa categoria, é o medo. Nós não podemos ter medo, por quê? Porque no amor não há medo. Quando alguém tem Deus, não tem medo. O temor do Senhor é reverência, é respeito, não é medo. Então, se o irmão tem medo nessa campanha, peça a Deus que te ajude a ultrapassar, porque o medo também te coloca num terreno de desvantagem. Pode até não odiar, fazer qualquer coisa, mas o medo não vem de Deus. Olha o que São João está a dizer. No amor não existe receio, medo, então. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Isso está em 1 de São João 4, 16 a 21. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Se aquele que tem medo não está aperfeiçoado, seu irmão tem problema de medo, tem que se desfazer disso, porque quem tem medo não está aperfeiçoado em Deus, porque Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odeia a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama a seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ama igualmente ao seu irmão, como já foi dito, 1 de São João 4, 16 a 21. São Paulo também escreve assim, essa é na NLTLH e na versão King James. NLTLH diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Na King James diz assim: porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, São Lucas diz assim, que nos resgataria da mão de todos os inimigos, a fim de o servirmos sem o medo, mas com qual sentimento? Com sentimento de justiça. Sem o medo, em santidade e justiça, em sua presença durante todos os dias de nossas vidas. Então é isso aí. Então o Senhor nos libertou para que não servíssemos a Ele com medo, mas com santidade e justiça na sua presença. Então, analisando mais, caros irmãos, vemos aqui que, falando dos sentimentos, há outros sentimentos que também estão na categoria do medo, mas não vou entrar aqui em detalhes por causa do tempo. Então, os irmãos vão raciocinando, vão dando conta que há sentimentos que nós não temos contra os próximos, mas existe aquele sentimento de vergonha, aquele sentimento de timidez. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Está escrito no livro de Apocalipse. Então, nós temos que vigiar sobre isso. Nós temos que zelar mais sobre isso. Então, há sentimentos que não nos colocam em situações com outros homens, né, de adversário, não, mas há sentimentos que nos privam, que a Bíblia Sagrada nos ensina a não ficar focado nisso, porque isso não aperfeiçoa Deus em nós. Então, a Bíblia Sagrada diz assim: tende cuidado de vós mesmo. Por que nós temos de ter cuidado conosco? Porque somos nós, que somos a nossa pedra de tropeço. Satanás vai usar o que ele vai achar em nós, para quê? Para nos fazer tropeçar. Temos que ter cuidado de nós mesmos, como diz o Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas 17, 3 a 4, e São Paulo escreveu ao Timóteo, no 1 de Timóteo 4 a 16. Então, para aquelas pessoas que não conseguem liberar perdão, não conseguem ter paz, aos Hebreus 12, 14, 15 diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santidade, porque nós podemos apresentar uma santidade externa, uma santidade sem coisas de vaidade, mas se o nosso coração não estiver em paz com os outros, se tiver rancor, falta de perdão, inveja, ciúmes, ódio, raiva,
a Escritura Sagrada nos ensina: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Esforçai-vos. É difícil, mas esforçai-vos. Porque se não se esforçar, a tua santidade não será suficiente para você entrar no reino dos céus. Porque é estando bem com os homens e estando santo para com Deus que você vai acessar o reino do céu. As almas estão enfermas. As almas estão com câncer. Salomão escreve aos Provérbios, diz assim, no Provérbios 14, 30, KJ, diz assim: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a alma, nesse caso o sentimento, corrói como câncer. Ou seja, mas a inveja corrói como câncer. Vou repetir: a paz do espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Ou seja, esses sentimentos não só afetam o nosso espírito, mas também fazem que destroem nossa alma. O câncer é que é uma enfermidade. Agora, no mesmo Provérbios 15, 13, diz assim: a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate o corpo. Então, sentimentos desse tipo afetam, porque não são coisas que vêm do espírito, são coisas que vêm na inclinação do homem caído. Diz mais assim no 17:22 do Provérbios: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo todo o vigor. Ou seja, a alma deprimida afeta o corpo. Então vemos que nós temos que nos esforçar para ter paz na nossa alma com todos e a santificação. Então, no livro de Romanos 12, 16 a 21, diz assim: vivei em concordância entre vós, não sejais arrogante, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei o mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Então não podemos nos deixar desfalecer, amados irmãos. Temos que perdoar, temos que buscar ter paz com todos. Temos que buscar um caminho da justiça. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. No livro de São Tiago também diz assim, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. São Tiago, capítulo 1:20. Quando a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, como São Paulo escreve no capítulo 4, versículo 26 de Efésios, ele está nos fazendo entender: irai-vos, mas não pequeis. Quando nós nos iramos, temos que evitar pecar, mas não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, porque quando nós dormimos irado, quando nós guardamos esse sentimento, é tão fatal que Paulo disse assim: se alguém falou contigo de manhã, não deixa bater 18 horas, não deixa o sol se pôr, e você ainda está errado. Porque esse sentimento é tão fatal que pode afetar a tua vida emocional, como vemos no livro de Provérbios, pode afetar até os teus ossos. Os sentimentos negativos afetam até nossa estrutura física, mudam a nossa face, mudam o nosso comportamento, afetam o nosso espírito. Por quê? Porque isso é uma estrutura que está na categoria das trevas. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para partilhar com os irmãos. Eu vou fazer um ato profético que me foi recomendado pelo Senhor. Então, que os irmãos pensam bem. Há coisas que não é problema hereditário. No passado, o papá, a mamã, lançou uma palavra contra o irmão, contra a irmã. E às vezes, aquilo ficou assim. E pensaste que tudo passou. Mas essas palavras foram captadas e podem gerar consequências nas nossas vidas. Então nós temos que liberar perdão com qualquer pessoa que falhou conosco. Temos que abrir o coração
temos que pedir perdão, ligar, principalmente aqueles que tiveram contato com primo, irmãos e tal. Falo contato sexual nesse caso, tem que fazer o conserto, porque há coisas que não é questão hereditária, há coisas que são sequelas que não foram tratadas. Então, para não explicar mais e tomar muito tempo, então que o irmão e a irmã reflita nisso, se concentra, peça ao Senhor que te mostre onde é que está mal, vai consertar. Se está distante, liga. Se ainda está vivo, está perto, vai até a pessoa e fala com a pessoa. Peça perdão. Se o coração não aceita, peça que Deus te dá graça, mas não fica nesse estado. Tira todo o sentimento negativo. Há sentimentos que nós carregamos contra o próximo e há sentimentos que não tem nada a ver contra o próximo, como o medo que nos afeta, a tristeza que nos afeta. São sentimentos que não podem ficar em nosso coração. Então, é isso que o irmão e a irmã tem de fazer nessa campanha de purificação do coração. Há bloqueios que são devidos a essas faltas de purificações que nos enredaram em prisões, ou melhor, prenderam nesse caso. Então, que Deus abençoe. Eu vou fazer o ato profético que o Senhor me recomendou agora. Papai, como? Está ocupado? Não. Eu queria falar ainda com o papai um bocado. Pode ser, né? Mas não é nada algo grave. Não é nada algo grave. Algo grave? Você é coisa de grave? Não. Para não deixar o velho já preocupado, tipo, então. Nos últimos dias, graças a Deus, temos feito umas campanhas com alguns irmãos de oração e tal. E, pela misericórdia de Deus, é aquilo, né? Temos lido a Escritura Sagrada, temos encontrado algumas verdades que no passado nós não levávamos em consideração. E eu sei que o papai sabe que no passado eu fui um pouco malandro, né? Fazia algumas coisas com conhecimento do papai e as outras não. Eu até posso pensar que não, essas coisas, como eram passado, então passou. Mas, analisando bem a palavra de Deus, há coisas que não passam assim como nós pensamos, como é passado. Então eu vim aqui pedir ao papai perdão, meu amado pai. Papai sabe que eu te amo muito. Então, lá no passado, eu sei que eu falhei muito, eu não trabalhei nisso, né? Então eu vim aqui reconhecendo. Eu sei que papai levou aquilo na desportiva para entender, mas eu vim aqui diante de Deus e dos anjos e dos homens reconhecer as falhas que eu causei, às vezes falei com o papai emocionalmente e fui causando algumas coisas. Então eu vim aqui reconhecer que eu falhei no passado, porque a Escritura Sagrada nos faz entender isso, que nós temos que ir nos reconciliar e não pensar que não já passou. Então por isso é que eu estou aqui pedindo ao papai, segundo aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, o meu perdão, né? Por tudo que eu fiz no passado, porque a Bíblia Sagrada diz que a bênção do Pai é muito importante, o papai sabe, né? Eu sei. Então eu vim também aqui não somente pedir perdão, eu vim aqui pedir também que o papai me abençoe, porque o papai sabe, o meu projeto que eu tenho é grande, né? Agora, para eu conseguir avançar bem, o papai tem que declarar palavras de bênção, porque essas palavras de bênção, Deus vai usar, não. O Senhor Tomás abençoou o Otiniel e com essa bênção eu vou abençoar, porque há coisas na vida, papai, que nós estamos a ter problema. Não é porque estamos ramando, é porque tem coisas que nós não conseguimos consertar. Sentimentos, coisas que nós deixamos assim em branco. Então, eu vim aqui nessa noite pedir ao papai as minhas sinceras desculpas por tudo que eu fiz ao longo do tempo que eu vivi fora de Deus. E também eu vim pedir que o papai me abençoe, que o papai me declare palavras de bênção espiritual, bênção material, bênção emocional, bênção física, porque as palavras que o papai vai liberar são palavras que Deus vai trabalhar com eles para mim, o papai sabe, né? Isso. Então, papai me perdoa e eu estou aqui, o papai vai dizer, estou aqui para receber, e eu também vim roubar, assim como Jacó foi até ao seu pai Isaac e foi abençoado, eu também vim
no meu Isaac, o meu querido pai, para eu ser abençoado. Agora, Nath. Eu nunca. A única coisa que me deixa muito aflito com Moisés foi receber na montanha os 10 mandamentos da lei de Deus. Nos 10 mandamentos da lei de Deus existem lá 3 leis fundamentais da nossa vida. Perante Deus, perante este mundo aqui, você não pode ter 2 deuses. Nós temos um Deus Criador, que é fundamental e principal. A Ele servirás e a Ele honrarás. Esse Deus do céu. Hoje já existem muitos deuses. Já existem muitos salvadores. Cada um aparece, eu sou Salvador. Cada outro aparece, eu sou Salvador. Mas nós nascemos da igreja protestante. Crescemos na igreja protestante. Eu já passei por muita coisa. Me deram até medalhas. Me deram até orações em pastores. Eu fui ter. Não cheguei num campo, mas fui recebido por pastor principal da igreja Quimbanguista em Ponta Negra. Fomos no centro da igreja de Jean Firé. Não aceitei a bênção daquele pastor, de Jean Firé. Do Quimbango, não aceitei a bênção. Disse, não. Em Kinshasa, estávamos juntos. Apareceu um padre querendo nos abençoar, para nos oferecer orações. Eu neguei, disse, não, eu sou protestante, não aceito essas bênçãos. Nas matas, quimbandeiros, outra vez aparecemos lá em casa. Um senhor veio lá, porque eu fui enviado para vir aqui conversar contigo. Então, bem, senta, começamos a conversar, estamos a trazer coisas de feitiçaria. Eu disse, não, isso não faz parte da minha vida. Não posso fazer isso. Então, né? Eu recebi a bênção de André Macondo. Eu sou um filho abençoado. Amém. Eu sou um filho abençoado. A minha mãe, antes de morrer, disse isso ao meu pai. E meu pai teve a ousadia de me falar disso. Eu já vou morrer. Está aqui, o meu filho que eu vou te deixar. Fala à igreja para encontrar uma senhora na parte da igreja de boa fé para receber este filho que eu deixo para ti. Este meu filho vai ser o primeiro filho da tua mulher que vai estar, que virá viver contigo. A mãe Josefina, o pai dela, foi um catequista desde a infância. O pai, eles viviam aqui no Pangomongo, papai lá no Bucango. A igreja que veio buscar a mãe, ele levou no Caipoba para casar só com o papai. E depois do casamento me entregaram nas mãos dele. Eu considero a mãe Josefina como minha mãe. O vovô foi pastor. O vovô André foi pastor. Que é o papá? Não. Porque a vovô é diaconisa, né? Yeah. Papá se foi
fiel cristão. Uhum. Fiel cristão. Eu não vi, eu bebo copo de vinho, estou a assistir jogo. Eu até aos 33 anos, 34 anos, até então nós crescemos na palavra sagrada. Amém. Nós crescemos. O nosso pai não nos mostrou um caminho errado. Nosso pai nos mostrou sempre o caminho do Senhor. Portanto, eu tenho esse problema que é mais um outro dilema que eu tenho aí a dizer. Reconhecer os seus erros. Fico muito agradecido. O Costa também reconhece esses erros. O bem-vindo. Já me falou muitas vezes. Também falou sempre isso. Para perdoar por erros cometidos. O Guigui também já falou isso. Reconhecer os erros cometidos. Porque é isso que fico muito chateado com esse bandido que ainda continua a me roubar. Uma coisa que tenho dito sempre, tanto filhos como filhas, assim, eu não posso vos amaldiçoar, mas não posso amaldiçoar, mas se insistir no caminho errado, posso. Tenho poder de vos amaldiçoar. Sim. Tenho poder de vos abençoar. Sim. Porque para você existir nesse mundo, é isso que eu estava falando, dos 3 mandamentos de lei de Deus. Perante nosso Deus. Não pode ser 2 deuses. O segundo, na Bíblia explica muito bem. Acho que no livro de Êxodo. Respeitarás o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para receberes a bênção divina. Sim. No último vem, amarás o teu próximo como você ama o teu próximo. Estes 3 são as principais leis de Deus. Por quê? Nesse terceiro, amarás o teu próximo. É onde vais encontrar as outras 7 leis de Deus. Porque se tu amares o teu próximo, não podes mentir, não podes roubar, não podes odiar, não podes levantar falsos testamentos. Isso tudo foi, está englobado na amarás o teu próximo. Tanto. A minha bênção, né? No entanto, eu. Como é que está o jogo? Eu não posso. E qual é a maior tristeza que eu sinto sempre? Só hoje que as pessoas começam a despertar-se. Se vocês muitas vezes têm esse papai é chato, tá bem. Quem achar que eu sou chato, o problema dele. Daqui a pouco vou vos deixar. Sua vontade do Senhor. Eu tenho hoje 68 anos de idade. Se não vou viver mais 60 anos convosco. Não, mentira. Mentira.
tudo é vontade do Senhor. Portanto, se esforçam. Esse caminho que as meninas optam. O resto, talvez, rezarmos, né? E implorarmos ao A Senhor. bênção. Amém. Como o papai disse, o vovô pegava o papai na mão, né? Deus, Pai Santo do céu, nesse momento eu agradecemos, Pai, por tudo que tem com propósito para as nossas vidas. Tem piedade, meu Pai Santo dos céus. Evocar o seu santo nome. Pai Santo dos céus, tudo que o Pai decidiu para nossas vidas, nós agradecemos. Nós nascemos de pais abençoaram-nos. Hoje não existe mais, continuamos vivos, graças à bênção deles. Hoje, meu Pai, estamos aqui. Imploro o teu poder, meu Deus, que se manifeste na minha família, no seio da minha família. Se é assim, então tem que ser assim. O que é assim? Pedimos a ti, Pai, que derrama a vossa santa bênção. Em nome de Cristo Messias, o Salvador. A todos os meus filhos, e em particular este que está comigo aqui. Temos várias projeções, temos várias intenções, sem o poder, o vosso poder, Pai Santo, não sejamos capazes de concretizar tudo. Por isso pedimos, Pai, que manifeste o vosso poder em nome de Cristo Messias, nosso Salvador. Pai Santo, abençoa este meu filho por tudo que tem como projetos em nome de Cristo Messias, nosso Salvador. Pai, peço poucas palavras, desejando abençoadas. Hoje e amanhã, todo para sempre. Amém. Amém. Yeah. Obrigado. Te amo muito. Mas Deus vai trazer aquilo que os injustos tiraram. Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido e que Deus seja bendito. Mais uma vez eu agradeço a Deus, finalizando já aqui o ato profético que o Senhor colocou no meu coração. E foi forte. E finalizando já aqui, que Deus possa capacitar cada irmão em particular a se rever e a buscar o conserto. Há mais pessoas que eu falhei, sim, há mais. Eu vou buscando. As pessoas que eu não tenho capacidade de chegar e dizer, eu vou pedir a graça do Senhor, porque convém fazer, eu vou fazer. E aos que estão distantes eu vou ligar e eu vou tratar disso. E que o irmão também possa fazer o mesmo, né? Se o pai está vivo, vai até o pai. Sobre casos de pai já haver falecido, eu não tenho instrução do Senhor concedente a isso, mas se o pai está vivo e como foi dito em tempos atrás, que as pessoas que nos cuidaram como pais e mães, mas não sendo biologicamente pais, têm essa autoridade. Então você precisa se desfazer. Eu vou ler aqui o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhe Jesus: e por que transgredis também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe seja punido com morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, a oferta é ao Senhor,
ou seja, a oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias. Esse jamais estará obrigado a honrar seu pai e sua mãe com seus bens. Assim, invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então é isso ali. Nós temos que orar nossos pais, nós temos que orar nossas mães, independentemente do que eles tenham feito. E sobre a questão daqueles que o pai não acredita em Deus ou não é cristão, o poder ainda permanece, apenas vai lá e peça àquele que te abençoe, porque o próprio Senhor diz assim: não faça o que ele faz, mas pratica o que ele ensina. Então, às vezes, a bênção é o fundamento que o Senhor instituiu dos pais para os filhos. Se ele te abençoar, ele está cumprindo um princípio da Escritura Sagrada. Então, vai e recolhe aquilo que ele vai falar, mas não pratica aquilo que ele vive fazendo, né? Então, São Paulo também disse assim aos Efésios 6, trazendo a evidência que este é um mandamento contínuo para os dias atuais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? A promessa é para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, quando nós não honramos, nós não temos como viver bem. O nosso pai se torna nosso adversário. Olha só, o fato de desonrar o pai trazer já consigo uma certa maldição, automaticamente o pai se torna mais nosso adversário. Então, vou colocar aqui no final um breve ensinamento de um grande servo de Deus, profeta Stone, que fala também sobre a honra que nós temos que dar ao pai. Então, vai, peça que o teu pai, que a tua mãe honre por ti, seja não existe, Deus sabe, mas há coisas que não é questão de maldição, não é questão de hereditariedade, há coisa que é questão de certificar o mal que você fez no passado. Como viu, eu fui cortando algumas partes, porque o pai foi me contando muita coisa, fui cortando para não deixar isso muito prolongado, mas a coisa que eu precisava dele é o perdão e a bênção. E eu me sinto mais abençoado, e me sinto mais perdoado e cada vez mais distante da esfera onde as maldições operam. Então, que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe a irmã e que todos estejam na bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor do nosso Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Terapia espiritual. A importância do caráter por profeta Stone Adon Mbaia do Congo. Introdução. Como cristãos, é essencial entender os fundamentos que podem restaurar a vida em nossas famílias. O caráter desempenha um papel crucial nessa restauração. Neste artigo, vamos explorar as diferentes expressões do caráter humano e o seu impacto na vida familiar. A importância do caráter. O caráter é expresso principalmente de duas formas, através de palavras e de ações. As palavras revelam muitas vezes o coração e as intenções de uma pessoa. Há vários tipos de palavras, cada uma com um impacto diferente. Palavras de autoridade. Palavras de sabedoria. Palavras inteligentes. Palavras de cortesia. Palavras de motivação. A forma como falamos pode influenciar a percepção dos outros e determinar as oportunidades disponíveis para uma pessoa. As ações e atitudes também revelam o caráter interior de uma pessoa. Caráter interior e domesticável. O caráter interior manifesta-se em pensamentos e intenções. Por exemplo, uma pessoa pode tentar esconder os seus sentimentos, mas a sua atitude e a sua aparência podem revelar o seu estado interior. Os traços domesticáveis, por outro lado, são aqueles que permitem a uma pessoa adaptar-se a diferentes situações e ambientes, como o trabalho ou a igreja. Os traços domesticados são cruciais para viver numa comunidade. Implicam o respeito pelas regras e pelas autoridades. O fracasso começa frequentemente quando a imaturidade e a falta de respeito pela autoridade se tornam evidentes. O papel das crianças na família. As crianças desempenham um papel crucial na dinâmica familiar. O dever de honrar os pais nunca termina, mesmo na idade adulta. A Bíblia ensina que a honra e o respeito pelos pais são essenciais para a prosperidade e a longevidade. Os filhos devem dar alegria aos seus pais,
respeitando as suas decisões e seguindo seus conselhos. Dar alegria aos pais é uma responsabilidade sagrada de cada filho. Dar alegria aos pais. Dar alegria aos pais é uma responsabilidade fundamental. A Bíblia diz que um filho sábio dá alegria ao seu pai. Esta alegria pode ser proporcionada respeitando as decisões dos pais e contribuindo financeiramente para suas necessidades. É importante lembrar que tudo o que ganhamos não é só para nós. Uma parte do nosso rendimento deve ser reservada para os nossos pais. Essa prática é essencial se quisermos receber a bênção de Deus e prosperar na vida. As consequências do desrespeito. O desrespeito e a crítica aos pais atraem maldição. A Bíblia é clara ao afirmar que amaldiçoar ou criticar os pais é um pecado grave. Os filhos devem evitar culpar ou criticar os pais, mesmo que tenham desavenças. É fundamental manter uma atitude de respeito e gratidão para com aqueles que nos deram à luz. As consequências espirituais e materiais da falta de respeito podem ser graves e duradouras. Características a evitar. Certos comportamentos são particularmente prejudiciais e devem ser evitados. Roubar. Críticas duras. Falta de reconhecimento. Roubar aos pais, mesmo que em pequenas quantidades, atrai uma maldição. Do mesmo modo, criticar os pais em privado ou em público é um comportamento que deve ser evitado. É essencial manter uma atitude de respeito e gratidão. Relações com os irmãos e irmãs. Para além das relações com os pais, as relações com os irmãos e irmãs são também cruciais. A fraternidade e a unidade familiar devem ser mantidas mesmo depois de cada um ter constituído a sua própria família. As distâncias e os conflitos entre irmãos e irmãs podem causar deslocações familiares e afetar a prosperidade espiritual e material. É importante manter laços fortes e apoio mútuo entre os membros da família. Conclusão. O respeito, a honra e a gratidão para com os pais e familiares são essenciais para a prosperidade e a bênção divina. Como cristãos, devemos esforçar-nos por manter relações familiares saudáveis e seguir os ensinamentos bíblicos sobre o respeito e a honra. Ao aplicarmos estes princípios, podemos esperar ver as nossas famílias prosperar e crescer em paz e harmonia. Deus abençoe. Amém.